Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos decretos, para ser fiel até ao fim. Dai-me entendimento para guardar a vossa lei e para a cumprir de todo o coração. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo à beira do mar. Veio reunir-se junto dele tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava em terra junto ao mar. Ensinou-lhes, então, muitas coisas em parábolas. E dizia-lhes no seu ensino: escutai, saiu o semeador a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era funda. Mas quando o sol nasceu, queimou-se e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram-na, e não deu fruto. Outras sementes caíram em boa terra, e começaram a dar fruto, que vingou e cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. E Jesus acrescentava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que o seguiam e os 12 começaram a interrogá-lo acerca desta parábola. Jesus respondeu-lhes: a vós foi dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes propõe em parábolas, para que ao olhar, olhem e não vejam, ao ouvir, ouçam e não compreendam. Se não convertia-se e seriam perdoados. Disse-lhe ainda: se não compreendeis esta parábola, como haveis de compreender as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, são aqueles que a ouvem. Mas logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si próprios, são inconstantes. E ao chegar a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbem imediatamente. Outros há que recebem a semente entre espinhos. Esse ouve a palavra, mas os cuidados do mundo,
a sedução das riquezas e todas as outras ambições entram neles e sufocam a palavra, que ficam sem dar fruto. E as que receberam a palavra em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e aceitam, e frutificam, dando 30, 60 ou 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa liturgia hoje nos apresenta de modo mais centralizado a palavra de Deus. Quando nós escutamos na primeira leitura que escutamos hoje, o Senhor falou ao profeta Natã para ir dizer a Davi, levando a sua palavra: assim fala o Senhor, pensas edificar um palácio para eu habitar? Desde o dia em que tirei Israel do Egito até hoje, nunca habitei numa casa, mas andava de um lado para o outro, numa tenda e num tabernáculo. Isso para lembrar também a cada um de nós que muitas vezes nós também fazemos até alguns projetos, até grandes, ou não importa, mas às vezes fazemos certos projetos para a igreja ou para anunciar também a boa nova do reino de Deus. No entanto, o maior projeto, quem o prepara é o próprio Deus. Quando nós pensamos em fazer algo para Ele, Ele já tem feito algo muito melhor para nós, porque Deus sempre ama em primeiro lugar. Deus sempre toma a sua iniciativa. Então, quando nós pensamos em fazer algo para o Senhor, há muito longe que Ele já tem feito por nós. Particularmente, é claro, de nos ter dado o seu Filho único, Jesus Cristo. Mas quando olhamos para a nossa liturgia, que se centraliza justamente no tema da Palavra de Deus, nós vemos que esta parábola belíssima e conhecida por muitos, fala justamente de um Deus que é generoso, um Deus aqui simbolizando esse semeador, o Deus que anda a semear as sementes, mas a semente do reino de Deus, a semente que nos fará produzir frutos em abundância. É um Deus muito generoso, um Deus que é Pai. No entanto, o Senhor chama a atenção desses que estão à sua volta para escutar a sua palavra. Mas diz que Jesus fala em parábolas. A parábola era algo contado, umas pequenas histórias contadas pelos rabinos, de forma que tinha um outro conhecimento para além daquilo que era dito. E que mais na frente aqui Jesus vai dizer que se aqueles não conseguem compreender esta parábola, como vai poder conhecer as outras parábolas? Como vai compreender as outras parábolas? A vós foi dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo lhes propunha em parábola. Aos de fora são aqueles que ainda não se deixaram tocar pela graça de Deus. São aqueles que ainda encontram-se com seu coração fechado. E a palavra é semelhante a esses terrenos que aqui nós escutamos. Particularmente, aquelas sementes que vão cair nesses terrenos que encontram-se cada vez mais difíceis de acolher a palavra. Podem até acolher, no entanto, não produz frutos. Sabemos desses terrenos que está falando do nosso coração, está falando da nossa vida. E se está falando de nós, há uma pergunta crucial para a nossa vida. Qual é a minha relação com a palavra de Deus?
Qual é o lugar que a palavra do Senhor ocupa dentro da minha vida? Será que eu também não tenho um coração semelhante a esta terra, como que caiu a semente à beira do caminho, e que vieram as aves e comeram, né? Ou que caíram no terreno pedregoso, e que onde não havia muita terra, brotou, mas não conseguiu produzir frutos? Ou mesmo aqui caiu entre os espinhos, cresceram e sufocaram. Caros irmãos e irmãs, se a palavra do Senhor encontrar um terreno fértil no nosso coração, sem dúvida alguma, seremos aquilo que Deus espera de nós. Teremos a capacidade de poder compreender o que Ele quer e espera de nós. E seremos capazes de produzir os frutos assim como Ele deseja. Quais são os frutos que a palavra de Deus pode produzir em nós? Se não for, em primeiro lugar, o amor ao próximo, o desejo de construir um mundo mais justo e fraterno, a lutar contra as injustiças, a defender os mais pequenos, a ajudar aqueles que mais necessitam, a perdoar aqueles que nos ofenderam. Tudo isso e muito mais são frutos bons que a palavra de Deus deve produzir em nós. Se você ouve a palavra de Deus, se você ama e acredita nessa palavra, dê espaço para ela. Não permita que o orgulho e a ganância dos bens materiais possam sufocar esta palavra na sua vida. Não permitamos que esse mundo, que tanto nos influencia com as coisas fúteis e passageiras, possa sufocar esta palavra, que nos impede de enxergar aquilo que Deus quer de nós, para produzir esses frutos bons. Celebramos hoje a memória de um homem apaixonado por Deus. Um homem no qual Deus também encontrou um terreno fértil para produzir frutos de amor. Assim como também um terreno mais importante, mais bonito e melhor, foi o coração de Nossa Senhora, que estava totalmente disponível, terra boa, preparada por Deus, mas porque era uma mulher de fé, uma jovem que confiava no Senhor, tornou-se ela o melhor terreno para acolher o melhor e mais importante fruto para a nossa vida, que é Jesus. Também terra boa foi o coração de tantos outros santos, dos mártires, dos pastorinhos de Fátima, que com sua simplicidade disseram sim também à proposta que Nossa Senhora lhes trazia. Tudo isso, meus irmãos, não deixa de ser também uma palavra que vem da parte de Deus. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora e de São Francisco de Sales, que tanto ensinou a amar a Deus, então tal é que escreveu um tratado do amor a Deus, convida-nos a refletir sobre esse terreno que é o nosso coração. Confiando na sua intercessão, peçamos esta graça, assim como a Ele e a Nossa Senhora, de que o nosso coração também seja essa terra boa, para que possa produzir frutos bons que o Senhor espera de cada um de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.